A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Nós já comentamos em outras oportunidades que não devemos ler os evangelhos como se fossem uma reportagem ou como se fossem uma simples biografia de Jesus. Os evangelhos são numa catequese, ou seja, a partir de fatos concretos, de situações concretas, os evangelistas querem nos convidar a refletir, a descobrir verdades mais profundas. E um destes fatos, assim, bem pontuais, bem marcantes, é narrado pelos evangelistas. Marcos, por exemplo, fala-nos da ida de Jesus à sinagoga. Todos os evangelistas falam que Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga no dia de sábado. Para a gente entender o contexto, é bom lembrar em que consistia o ritual da sinagoga. As pessoas se reuniam, cantavam salmos. Num determinado momento, o rabino, ou seja, o chefe da sinagoga, fazia uma leitura do Torá, dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Depois, lia-se um texto dos profetas. Normalmente, o próprio rabino fazia comentários e não era raro quando o rabino chamava alguém da congregação para também falar, dizer uma palavra, apresentar um comentário. Pelo jeito, a fama de Jesus, ele que já tinha percorrido várias cidades, a fama de Jesus chegou a Nazaré, sua terra natal. De modo que, quando Jesus estava em Nazaré, chegado o dia de sábado, ele também foi à sinagoga, como era o seu costume. E bem provável também que neste dia, nesta ocasião, o rabino, o chefe da sinagoga, sabendo, quem sabe, ele também da fama de Jesus, que estava acompanhando Jesus, chamou-o para falar. No Evangelho de Marcos, nós não temos o conteúdo da fala de Jesus, mas nos é permitido fazer uma leitura do Evangelho de Lucas, que ele também fala da ida de Jesus à sinagoga de Nazaré, e Lucas faz menção do discurso de Jesus, comentário de Jesus. Jesus comentava o texto do profeta Isaías, que fala do servo de Deus, sobre quem repousa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e este servo passa fazendo o bem, anunciando o mando da graça do Senhor. E Jesus termina esta leitura com o seguinte comentário: hoje a profecia está se realizando. Ou seja, os presentes entenderam que Jesus estava aplicando para si este texto de Isaías. E aí acontece uma divisão na sinagoga. Enquanto uns admiravam Jesus, outros, de acordo com o evangelista Marcos, se escandalizam, ficam horrorizados. Como que é este moço? Como que ele aplica para si esta palavra que fala de uma escolha de Deus
quando nós conhecemos, acompanhamos ele desde a sua infância. Mas escuta, este Jesus não é o filho da Dona Maria, que mora aqui. Ele não é o filho de carpinteiro José. Seus parentes não são todos aqui de Nazaré. Como que ele fala que ele é o escolhido de Deus? E aí começa então a nossa reflexão. Como é que se olha Jesus? Se olhar Jesus apenas com um olhar humano, as pessoas achavam e continuam também achando, considerando Jesus apenas como um ser humano. Conhecemos a sua biografia, sabemos o que ele faz, o que ele falou, mas apenas do ponto de vista humano. E estacionando nesta dimensão meramente humana de Jesus, as pessoas ficam confusas. As pessoas ficam realmente perplexas, não entendem por que tanta glória, não entendem por que tantos louvores, elogios, loas a Jesus. Afinal de contas, muita gente já passou pelo mundo fazendo o bem. E aí, nos diz o evangelista Marcos, Jesus ficou muito triste com a falta de incredulidade do seu povo. Por quê? Porque ao dizer que ele é o escolhido de Deus, Jesus já estava dando mostras pelo seu jeito de agir, pelo seu jeito de falar, que ele veio libertar as pessoas, que ele veio mostrar às pessoas o grande amor de Deus por eles. Jesus é a encarnação do amor de Deus pela humanidade. Diante de Jesus, o ponto de partida é a fé, ou seja, enxergar em Jesus, ou enxergar Jesus além da sua dimensão humana. Se nós ficamos apenas na dimensão humana, se nós achamos que já conhecemos tudo a respeito de Jesus, é bem provável que nós também ficamos atrapalhados com Jesus, sem dar a Ele o verdadeiro valor. E aí, qual é a consequência desta nossa concepção? Quando a gente tenta enquadrar Jesus no nosso esquema, no nosso perfil, e não nós mudarmos o nosso perfil para tentar compreender Jesus. Qual é a consequência desta obstinação? Qual é a consequência dessa dureza de coração? Deixamos de perceber, deixamos de receber, deixamos de viver os grandes benefícios de Jesus. Nos diz o evangelista Marcos que Jesus fez poucos milagres em Nazaré por causa da falta de fé dos seus conterrâneos, ou seja, por causa da teimosia, por causa da resistência que eles colocaram do impedimento que eles colocaram sobre si mesmos de enxergar Jesus além da dimensão humana. Aqui vale a pena nós também refletirmos.
Com que olhar nós olhamos Jesus? O que significa Ele para nós? O que nós enxergamos em Jesus? Apenas uma dimensão humana? Ou enxergamos também a dimensão divina? E diante desta dimensão divina, reverenciamos. Diante desta dimensão divina, colocamos Jesus como o Senhor e mentor de nossas vidas. Esta é a primeira catequese. Jesus não é apenas o filho do carpinteiro. Jesus não é apenas o filho de Maria que mora aqui. Por detrás da dimensão humana está aí o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Mas há uma segunda catequese que Marcos nos propõe. Embora decepcionado, desapontado, embora triste com a recepção ou com a falta de recepção de seus conterrâneos, Jesus não ficou lamuriando, Jesus não ficou amuado. Hoje, essa crítica que Jesus recebeu é chamada de bullying. Sim, Jesus sofreu bullying, porque foi criticado, gozado por ele ser o filho de carpinteiro. Quem pensa que ele é apenas um filho de carpinteiro. Mas diante deste insulto, diante desta provocação, Jesus não estaciona, Jesus não fica amuado. Ele sai de Nazaré e continua anunciando a palavra de Deus em outras cidades, em outras localidades. Já que vocês não querem me ouvir, já que vocês não querem me aceitar, eu vou anunciar a palavra de Deus, eu vou mostrar quem sou em outros lugares, por outras passagens. Esta é a missão do profeta. Esta é a missão sua. Esta é a missão minha. Diante da resistência, diante da crítica, diante da maneira humana como as quais as pessoas olham Jesus, às vezes até achando que eles conhecem mais dele do que nós que nele acreditamos. Diante de toda esta resistência, ao invés de nos esconder, ao invés de nos recolher, continuar anunciando a pessoa, a palavra de Jesus em outros lugares, por outras bandas. É preciso que o mundo saiba que um profeta, um escolhido de Deus, o Cristo de Deus, está presente. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.